pessoa de quem eu tenho também acompanhado e apreciado muito as suas intervenções públicas. Bom, é verdade que para muitos dos presentes há aqui um ponto de interrogação que é preciso esclarecer. As pessoas perguntam-me sempre se eu sou da onda afinal de contas. E a minha resposta é eu sou da Angola. Já em várias ocasiões eu tive a oportunidade de esclarecer aqui e fora do Benguela de que eu sou aquele menino que nasceu no Kwanza Norte, mas que cresceu e foi forjado por Benguela. E, portanto, a minha identidade cultural, bem dizendo, é de bengalense. Porque a minha infância, os meus amigos de infância, as minhas referências de toda a natureza que me transformaram no homem que hoje sou, é de Benguela. E ainda há bocado, visitando umas primas minhas, alguns parentes meus, dizia eu a eles que eu devo muito ao povo de Benguela por aquilo que hoje sou, que é um povo que me acolheu, me criou e me educou e que me deu a visão que hoje tenho da vida e do mundo. Gostaria também de pedir desculpas porque eu estou com algum problema na garganta, já há um tempo esta parte, já fiz 2 cirurgias, acho que só piorei. Por isso é que os médicos têm razão quando dizem que aquilo que Deus fez você não deve mexer. Que em vez de melhorar pode piorar. E agora tenho tido alguma dificuldade para me exprimir de forma mais audível ou inteligível. Bom, eu agradeço o desafio que me é colocado, embora já o tenha feito em moldes diferentes, recentemente numa conferência organizada pela Fórum, mas com algumas diferenças. Dizia eu que agradeço este desafio mais uma vez para abordar um tema atual e do interesse de todos os membros da nossa comunidade angolana, que é justamente os desafios constitucionais da nova divisão política administrativa e o seu impacto na vida de cada um de nós enquanto cidadãos. Isto para dizer que a minha abordagem será feita essencialmente na base daquilo que é a nossa realidade, do ontem e do hoje, e na projeção do que será a nossa realidade amanhã. E se me permitem dizer que o sonho da construção de uma Angola melhor, que acredito ser o sonho de todos aqueles que estão aqui presentes, de uma Angola onde todas as suas filhas e todos os seus filhos possam viver em harmonia e em felicidade, o homem deve ser visto enquanto cidadão como ponto de partida e de chegada da ação do Estado enquanto nosso fiel depositário. Isto é, resumidamente falando, a ação tem de se basear no facto do homem cidadão ser o centro das prioridades da ação governativa, com vista à satisfação, essencialmente, das necessidades básicas, como algumas que posso aqui enumerar, como a saúde, a educação, o saneamento básico, a água, a luz, o emprego, o salário digno e a habitação. Estas são as necessidades básicas e eu ainda entendo, numa mesa redonda em que participei com algumas pessoas também de referência da nossa sociedade, como o Dr. William Tonel, mais velho Lucas Ngonda, e um jovem antropólogo e sociólogo que também se chama Filipe. Dizia eu que num futuro breve, que já é presente, esta juventude aqui representada já não vão eleger ninguém com base nas cores dos partidos políticos, mas com base na satisfação das suas necessidades básicas, que são essencialmente 8, que são aquelas que eu acabei de enumerar. Esta melhor? Ok. Que eu acabei de enumerar. Isto é, quem não conseguir dar a esta juventude uma saúde com qualidade, uma educação com qualidade, saneamento básico nas suas áreas de residência, água, luz,
emprego, salário digno e habitação, pode-se pintar todas as cores do arco-íris, ninguém vai votar. Quem não conseguir dar metade disto que eu acabei de enumerar, ninguém vai votar conscientemente. Não há como. E, portanto, a decisão sobre a necessidade de uma nova divisão política administrativa deve ser, no meu entender, deve ser ou deve ter como norte orientador a Constituição da República de Angola, dado o impacto que qualquer divisão desta natureza vai provocar na vida das comunidades, das famílias e das pessoas individualmente consideradas. Porque uma divisão político-administrativa não deve ser entendida como uma mera decisão política do poder político, deve ser entendida como uma decisão de natureza multidisciplinar que afeta a raiz, a origem de cada um de nós. Porque se nós dividirmos um dia, e tudo indica que vamos evoluir por aí, Benguela do Lubito, que é uma guerra antiga e secular entre Benguela e Lubito. E é engraçado, e gostaria de trazer aqui a colação para vocês compreenderem porque que eu digo isso. Que eu, embora ser aqui de Benguela, eu fui o comandante dos pioneiros no Lubito depois da libertação, em 76. E quase todos nós estávamos no Lubito como pioneiros, éramos daqui de Benguela. A grande maioria. E nós mesmo sendo de Benguela e com famílias aqui em Benguela, viemos aqui jogar uma partida de futebol de salão contra os pioneiros de Benguela. E porque ganhamos os pioneiros de Benguela, fomos praticamente apedrejados. E tivemos que refugiar na casa dos nossos parentes. E se não tivéssemos parentes aqui, teríamos que andar à noite a pé até o Lubito, não tínhamos carro naquela altura. Portanto, há uma grande rivalidade entre Benguela e Lubito, e uma separação de Lubito e Benguela deve ser acautelada, porque há famílias hoje que uns nasceram no Lubito, outros nasceram em Benguela. Mas o problema de Benguela não se levanta assim tanto. Benguela, Lubito, a província mesma chama-se Benguela. Mas naqueles casos que nós estamos a assistir, é preciso que haja um estudo preliminar, multidisciplinar, chamando assim, não apenas os juristas, que muitos deles até mal conhecem o país e a cultura dos povos que habitam nesses territórios, mas chamando assim outras pessoas, representantes de outras áreas da ciência e do saber jurídico, científico, como os sociólogos, antropólogos, os psicólogos, os historiadores, para melhor poderem compreender o fenômeno da vida daqueles povos e se tomar uma decisão política equilibrada, que não afete a vida da comunidade em substância, das famílias e até das pessoas, como dizia atrás, individualmente consideradas. Portanto, eu entendo que para uma nova divisão política administrativa como aquela que foi consagrada na lei recentemente aprovada pela nossa Assembleia, deveríamos todos responder a duas questões fundamentais. A primeira, deveríamos perguntar-nos a nós próprios se é necessária uma nova divisão política administrativa para a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos e daquelas comunidades. Segundo, se é oportuna esta nova divisão política administrativa. Porque uma coisa é ser necessária, outra coisa é que sendo necessária pode não ser oportuno. E, portanto, deferirmos esta decisão para um momento a posterior, que não seja um momento atual. E em função da resposta que cada um de nós for dar a estas questões, iremos então considerar legítima ou não a decisão que assim foi aprovada pelo nosso Parlamento, que deu lugar justamente a mais 3 províncias e quase metade dos municípios que atualmente existem no país. Eu entendo que quando falamos da nova divisão política administrativa, não podemos nos esquecer daquilo que é a nossa Constituição, como disse agora na introdução. Se nós olharmos para a Constituição, nós vamos encontrar no artigo 242, em outros artigos da nossa Constituição, a partir dos artigos, se a memória não me falha, o 200 e... Desculpa, acho que eu não vou desligar assim, está ligado? Está a fazer feedback.
Não? Pronto, eu dizia que nós temos na nossa Constituição a consagração do poder autárquico, portanto, das autarquias, desde os artigos 200 e... Deixa-me cá ver, para não estar aqui a inventar, em concreto. Essa Constituição foi alterada e a ordem dos artigos também mudaram. Acho que é a partir dos artigos 218 e 13, perdão, poder local, onde fala do órgãos autónomos do poder local. Portanto, aqui começa a falar do poder local, artigo 213 e seguintes, e portanto, dizia eu que para se falar da nova divisão política administrativa temos que olhar para a possibilidade ou não da institucionalização material das autarquias, que para mim parece ser uma alternativa a esta nova divisão. E se nós respondemos aquelas duas coisas que colocamos aqui, da necessidade e da oportunidade dessa nova divisão para a satisfação das necessidades básicas das comunidades e dos cidadãos, se nós nos atermos apenas ao critério da territorialidade, da sua dimensão, como é o caso do Mochico e quando ocupamos, a resposta, numa primeira vista, será de que é necessária uma nova divisão política administrativa. Por quê? Porque olhamos para o território do Mochico e do quando ocupamos, é um território vasto, certo? E que a capital da província fica muito distante de alguns municípios e das comunas. E a resposta seria sim. É necessário fazermos aqui uma nova divisão política administrativa. Mas se olharmos para outros critérios e a oportunidade ou não desta divisão, teremos que olhar para o índice populacional dessas províncias, não é? O nível e a importância, o nível de desenvolvimento e importância econômica dessas províncias. E por aí, provavelmente, a resposta dada à primeira questão seria alterada. Por quê? Porque nós sabemos que o Mochico e o Quando Cubamo são províncias com uma densidade populacional muito baixa, com um nível de desenvolvimento socioeconômico muito baixo. E ainda há dias, o Rafael Marques dizia que foi assistir a cerimónia como é que se chama? Não se diz posse, do novo rei, da nova rainha Nhacatol, entronização da nova rainha Nhacatol. Ele diz que o Kazombo, que é apontado provavelmente como a capital da nova província que vai surgir no Mochico, nem sequer uma unidade hoteleira tem. E que tiveram que hospedar as visitas vindas da Zâmbia e de outros pontos da região numa escola, e que ele próprio dormiu na sala dos professores. E eu pergunto, com essas condições vale a pena criar ali uma província? O governador vai viver aonde? Vai viver no Luena. Então vai lá trabalhar de manhã de helicóptero e volta no final do dia. Portanto, por aqui podemos compreender que esta nova divisão política administrativa não é oportuna. É necessária, mas não é oportuna. E associo aqui mais um outro elemento. A situação econômica ou financeira que Angola vive hoje permite aumentar a despesa pública com mais 3 províncias e quase metade dos municípios existentes hoje? Qual é a vossa resposta? E, portanto, não preciso dizer muito mais para buscar a vossa anuência naquilo que eu defendo. Não é oportuna uma nova divisão política administrativa em Angola. Por um lado. Por outro lado, não sendo oportuna, isto tem alguma implicação ou não com a implementação das autarquias locais, das autarquias em Angola? Eu ouço alguns colegas meus juristas
especialista em direito constitucional e que algumas vozes até entendem que essas matérias devem ser apenas tratadas por especialistas de direito constitucional. Mas eu refuto esta tese por uma razão muito simples. A Constituição deve refletir a vontade do coletivo da nossa comunidade. E a nossa comunidade é constituída por cada um de nós aqui. E quando se diz que a soberania reside no povo, o povo é constituído pelo conjunto de cidadãos. Para dizer o quê? Que cada um de nós aqui é um pedaço da soberania deste país. Daí que, nas constituições modernas, em regra, não é admissível a extradição do cidadão nacional. Porque extraditar um cidadão é entregar parte da sua soberania a um outro Estado. Este é o sentido básico da razão do porquê que a soberania reside no povo e cada um de nós é um pedaço dessa soberania. Porque o povo angolano só existe porque existimos cada um de nós, aqui, nesta sala e fora dela. Porque se no território de Angola não existirem pessoas, que somos nós, não haveria povo. E se não há povo, não há Estado. Certo? E, portanto, o ponto de partida e de chegada, mais uma vez, é o homem cidadão, é cada um de nós. E o Estado só se vai realizar na plenitude se tomar o cidadão, o homem cidadão, como ponto de partida e de chegada da sua ação governativa. E, portanto, a satisfação das necessidades básicas é fundamental para a estabilidade e a paz social, é fundamental para o desenvolvimento e consolidação das instituições democráticas deste país. Porque se você não atender às necessidades básicas das populações e do cidadão, não há estabilidade. E é o que nós estamos a assistir e a viver hoje em Moçambique. E toda a sociedade com problemas básicos tende a situações iguais àquelas que nós estamos a observar em Moçambique. E, portanto, se a nossa intenção é evitar que situações iguais ocorram em Angola, temos que olhar para o cidadão. E olhar para o cidadão é dar a ele, pelo menos, metade daquilo que eu acabei de enumerar aqui. E quando ouço dizer, voltando à vaca fria, enquanto o carneiro está quente, que a nova divisão política administrativa não tem qualquer ligação com as autarquias, não faz sentido. Porque se nós olharmos para a nossa Constituição, mais concretamente no artigo 218, o que é que nós encontramos? Diz aqui que as autarquias locais organizam-se nos municípios. É a regra. Portanto, a primeira grande referência para a institucionalização das autarquias são os municípios. E todos vós sabeis que o grande ponto de discórdia até hoje tem estado a inviabilizar a conclusão do pacote legislativo autárquico na nossa Assembleia é a questão da realização ou não em simultânea da implementação ou não em simultânea das autarquias em todos os municípios atualmente existentes, que são 164 municípios. E a minha pergunta é, se você, aqueles que defendem a tese do chamado gradualismo geográfico, que na minha perspectiva nunca esteve na Constituição, aquele artigo que foi retirado, o tal gradualismo, a minha interpretação é que aquele gradualismo que ali estava era um gradualismo funcional. Isto é, a transferência das competências dos órgãos do Estado para as autarquias seria paulatina, gradualmente. No sentido de que iríamos implementar a autarquia em alguns municípios, tinha aquele chamado gradualismo geográfico. E dizia eu que a grande razão, o grande argumento da defensão do gradualismo geográfico, retirado hoje da Constituição e provavelmente transferido para a lei ordinária, que deve ser aprovada um dia, é de que não há condições em muitos dos nossos municípios para se constituírem de per si em autarquia. E, portanto, lá não devemos criar autarquias por enquanto. Porque a guerra destruiu as infraestruturas de alguns municípios, que não são poucos.
E então eu pergunto, se o argumento é este, que impede a institucionalização material das autarquias em 164 municípios em simultâneo, quando é que você terá condições para implementar autarquias em 326 municípios? Quando? E se atendermos à estratégia que está a ser seguida pelo governo, em que para se institucionalizar materialmente as autarquias, é necessário construir um edifício próprio para o funcionamento da autarquia, acho que é um modelo único. Se você não consegue construir em pouco tempo sedes para as autarquias em 164 municípios, quando é que vais construir em 326 municípios? Portanto, há aqui uma relação direta entre a divisão política administrativa, seja ela antiga ou nova, com a institucionalização material das autarquias, para que elas possam ser implementadas de forma simultânea em todos os municípios. Eu entendo e defendo, como muitas instituições do nosso país, como pessoalmente da sociedade civil, e aqui podemos chamar a colação a Igreja Católica, diga, a própria Umunga, a JPD, só para citar algumas organizações da sociedade civil que clamam há muito pela institucionalização material e urgente das autarquias, e em simultâneo em todos os municípios. A Igreja Católica, em várias ocasiões, os bispos da CIAST vieram publicamente defender essa tese, e eu subscrevo essa tese com base nos seguintes fundamentos. A nova divisão política administrativa tem como fundamento bastante a necessidade de aproximar os serviços públicos às comunidades e aos cidadãos, certo? É o que se diz, para a redução das assimetrias regionais. Mas se nós chamamos aqui a colação o exemplo de outras divisões políticas administrativas verificadas no passado recente que ainda é presente, e vamos visitar ou revisitar essas províncias que foram objeto dessa divisão política administrativa, vamos constatar que a qualidade de vida das pessoas dessas localidades não melhorou, piorou. Vou-vos dar o exemplo da Lunda. A Lunda era uma província só. Dividiram em Lunda Sul e Norte. Eu que vos falo tive a felicidade de não ouvir dizer, mas de viver a realidade da Lunda, porque eu fiz serviço militar na Lunda, na então 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, cujo comando estava estacionado em Saurino. E tínhamos a responsabilidade de proteger a Lunda toda, na sua dimensão territorial, Norte e Sul. E, portanto, eu ia a Lunda Norte como ficava na Lunda Sul. Mas a qualidade de vida dos cidadãos da Lunda Sul era inferior à qualidade de vida dos cidadãos da Lunda Norte. Depois de dividida a província. Antes era igual. E sabem porquê? Porque a Lunda antigamente era um país dentro do outro, que se chama Angola. Porque o abastecimento da Lunda era direto do estrangeiro, através da Diamanga. Tinha um aeroporto que hoje já não tem, que recebia voos internacionais até noturnos. Os Hércules é que levavam o abastecimento para a Lunda. E o que eles comiam e vestiam na Lunda, nós aqui no resto da Angola não vestíamos, não comíamos. E quando dividiram a Lunda Sul em Norte, os da Lunda Sul deixaram de ter acesso àqueles bens. Você, para sair da Lunda Sul para a Lunda Norte, tinha necessidade de uma autorização especial. Se você entrasse para a Lunda Norte sem essa autorização, ias para a cadeia. Aliás, na altura, foi quando eu conheci, eu até bem pouco tempo, o ministro do Interior, Laborinho, era capitão, na altura ele, e ele era o chefe do Departamento de Segurança de Diamantes, a DSD. Eles já viviam melhor do que todo o resto de Angola. O Laborinho, nessa altura, já andava de Range Rover. O presidente da Diamanga era um Gacumona, andava de Mercedes igual ao do Agostinho Neto. Quando Agostinho Neto visitou a Lunda Norte, a Guarda Presidencial não quis permitir que o Mercedes do PCA da Diamanga estacionasse ao lado dos carros da presidência. Ele perguntou se o carro dele era diferente daqueles. E ele disse, eu aqui também sou presidente. Agora hoje vai a Lunda Norte e a Lunda Sul, vem em que condições é que vivem aquelas pessoas. Péssimas. Pior do que toda Angola.
os preços dos produtos básicos estão acima do duplo ou do triplo daquilo que nós pagamos aqui em Benguela, no Kwanza Sul, em Luanda, por aí além. As populações daquelas localidades, que é potencialmente rica em recursos minerais, não beneficiam em nada desses recursos. Mas houve lá uma divisão política administrativa. Reduziram-se as assimetrias ou aumentaram a assimetria? Melhoraram a qualidade de vida daquele povo ou piorou a qualidade de vida daquele povo? Piorou. Não vou mais longe, vou a Luanda novamente, que é o principal centro da decisão política do país. Luanda e Bengo, antigamente, era a mesma província. Dividiu-se o Bengo de Luanda. Vão ao Bengo. O nível de vida das populações do Bengo melhorou? Piorou. Embora reconheça-se também que em alguns aspectos melhorou, né? Surgiram alguns hospitais municipais, provinciais, mas no essencial a qualidade de vida das populações e das comunidades da província do Bengo piorou. Aliás, o Bengo, quando surgiu, os governantes nem moravam lá. Iam lá trabalhar de manhã e iam dormir à noite em Luanda. Isto para que vocês compreendam que uma nova divisão política administrativa, do ponto de vista da Constituição, não traz ganhos nenhuns ao país e muito menos às comunidades e aos cidadãos individualmente considerados. E era melhor partirmos para a institucionalização das autarquias, porque esta sim não é a solução de todos os nossos problemas, mas é o caminho mais certo para atenuar os problemas e reduzir as assimetrias. Por quê? Porque as autarquias que derivam da nossa Constituição, que já vem consagrada desde 1992 na lei constitucional na altura, e já lá vão mais de 30 anos, nós ainda andamos aqui a pensar qual é o modelo de autarquia que vamos adotar. Isso até parece aquela discussão na família, na comunidade, às vezes se observa, para procurar saber se quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? E alguém consegue me dizer quem nasceu primeiro, ou é o ovo ou a galinha? Bom, a gente diz assim, não interessa a resposta, porque dá para comer o ovo com uma galinha, não é? E, portanto, para nós a questão está resolvida. Eu como um ovo e como uma galinha, portanto, não vou perder tempo em saber quem nasceu primeiro. E nós andamos há 30 e tal anos a tentar descobrir o que é uma autarquia e qual é o melhor modelo. Quando até há países mais atrasados, entre aspas, com o devido respeito que devemos ter pelos outros povos, que já têm autarquias há muito tempo. A nível dos países de expressão africanos de expressão portuguesa, se tivéssemos fazer um gráfico classificativo, em termos democráticos, eu acho que Angola ocupa a última posição. Porque até São Tomé tem autarquias há muito tempo. Guiné-Bissau com todos os problemas, tiro, matam um presidente com katana e não sei o quê, mas tem autarquias. E nós não temos, porque nós somos especiais. E eu às vezes tenho dito, eu tenho pena deste país, que é maravilhoso, com muitas potencialidades, mas só tem um senão, é habitado por extraterrestres. Por isso é que o que é normal em Angola é anormal no resto do mundo. E o que é normal no resto do mundo é normal em Angola. Tem dúvida? Se tiverem dúvida, depois coloquem, quando entrarmos nas perguntas e respostas. Dizia eu que as autarquias resultam da Constituição, e mais concretamente seu artigo 1º e 2º, e mais do 2º, que consagra a chamada democracia participativa, a representativa e a participativa. E é um imperativo constitucional o surgimento das autarquias em Angola. E eu entendo até que a ausência de autarquias em Angola há 30 e tal anos nos leva a estar perante uma situação de inconstitucionalidade por omissão por parte do Estado angolano. E os cidadãos deste país, as forças políticas e não só, as forças vivas da nação, as igrejas, as ONGs e outras formas de organização devem se pressionar o Estado angolano a urgentemente institucionalizar as autarquias.
E não há falta de condições materiais para isso. Porque ali onde estão as administrações, podem sim senhora funcionar as autarquias. Se nós conseguimos aprovar uma lei para criar mais 100 e tal municípios, e isso implica uma despesa brutal, pública, brutal, numa situação de crise econômica e financeira que o país atravessa, o surgimento de quase metade daquilo que são hoje os municípios vai provocar o quê? Um aumento brutal da despesa pública. E nós estamos a dizer que não temos ninguém. Nós temos cidadãos a morrerem de fome. Nós temos muitos de nossos irmãos e irmãs a comerem no lixo. Nós temos muitas das nossas irmãs a prostituírem-se para poderem sustentar a família, os irmãos, os pais. Nós estamos a gastar dinheiro com muitas coisas supérfluas. O problema do dinheiro não é a quantidade, é a sapiência na utilização do dinheiro que nós temos. Porque eu tenho estado a dizer, para facilitar a compreensão, se você tiver debaixo da tua cama $1 milhão e todos os dias de manhã, quando acordares, pões a mão assim debaixo da cama e saca lá um caixa de 10 mil e vai na desbunda, como se diz na gíria. No dia seguinte faz a mesma coisa. Todos os dias faz a mesma coisa. Daqui a um tempo, quando você meter a mão, não estás a ver nada, não tem nada. Você baixa para ver o dinheiro está onde? O dinheiro acabou. Porque o dinheiro, quando é mal aplicado, não tem aquele efeito que dizem os economistas, propulsor, multiplicador e acelerador da economia. O dinheiro acaba. Você, se tiver $1 milhão, dorme todos os dias em cima desse $1 milhão, tua vida não melhora. Você tem que saber aplicar esse $1 milhão, para que amanhã 1 milhão se transforme em 10. E depois da manhã de 10 se transforma em 20, 30, 40, 50, 100 milhões. É inteligência. E às vezes falta-nos a inteligência. Porque dinheiro há para tudo. O grande problema do nosso país, na redução das assimetrias sociais e na promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável, capaz de garantir a promoção e a felicidade e o bem-estar social de cada um de nós, é sabermos definir prioridades e dar maior qualidade à despesa pública. E a qualidade da despesa pública reside justamente de como é que nós gastamos o nosso dinheiro. Eu pergunto, um país como Angola, como é que você vai reduzir as assimetrias se você tem gente a comer no lixo e a morrer de fome, mas você está a dar aos governantes e deputados carros topo de gama de $100 e tal mil, $200 mil? Este país precisa de ter deputados que andam num Lexus. Esse país precisa de ter ministros que andam em 5, 6 Lexus. Precisa ter um governador que anda com não sei quantos carros quando ele sai topo de gama. Há dinheiro que chega. Assim há dinheiro que chega para resolver todos os problemas. Há um problema de definição de prioridade e da qualidade da despesa. E é isso que temos que repensar. E, portanto, mais do que uma nova divisão política administrativa, que só vem retardar a institucionalização material das autarquias e vem justamente agravar a qualidade de vida das pessoas, porque vai provocar um aumento brutal da despesa pública e, com isso, aumentar as dificuldades na busca de solução dos problemas básicos e elementares das nossas comunidades. Deveríamos sim pensar nas autarquias, porque isso é um imperativo constitucional que vai criar o espaço necessário para que cada um de nós participe diretamente na vida ativa pública deste país, como diz claramente o artigo 52 da nossa Constituição, se a memória não me falha, que diz claramente que todo cidadão tem o direito de participar na vida política e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio dos representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão
dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. É esse espaço que as autarquias vão criar do ponto de vista material, porque formalmente está lá na Constituição. Nós já elegemos os nossos representantes, são os deputados. Portanto, manifesta-se aqui a chamada democracia representativa. A participativa, não temos espaço até hoje. E, portanto, como as autarquias, eu entendo que a qualidade das decisões serão melhores, a redução das assimetrias regionais será efetiva, embora de forma paulatina, porque já disse que também não é solução de todos os problemas, mas é o meio para irmos resolvendo e atenuarmos os problemas. Com as autarquias, cada um de nós vai poder definir a prioridade da sua comunidade, porque ninguém melhor do que vocês em Benguela sabem quais são as prioridades de Benguela. Vocês é que vivem os problemas de Benguela. Eu fico triste sempre que venho a Benguela. Embora estou satisfeito, encontrei aqui algumas estradas com um tapete asfáltico novo, onde a circulação é mais fluida. Mas se vocês olharem para a entrada de Benguela, aqui, antes da Luprala e onde está a unidade operativa, a situação é a mesma, né? Ou não é? A não ser que ontem à noite, quando entrei, não vi bem. Mas aquilo é a porta de entrada. Qualquer visitante à nossa casa entra por ali, e quando ele chega ali, ele diz: oh, mas isso está assim desde o tempo não sei de quantos, ainda até hoje está assim. Conseguimos melhorar a marginal da Praia Morena e a entrada. Então, se for a sua casa, a porta de entrada está a cair, é de chapa. Eu ainda tenho ânimo para entrar. Até pode ter uma boa mobília na sala, mas eu fico com receio de casa desse homem. A porta era de madeira, agora já é chapa e está a cair. Está a piorar, a vida dele está a piorar. Até eu entrar e encontrar a mobília nova na sala, eu já recuei, nem entrei. Portanto, eu entendo que é urgente a institucionalização material das autarquias. Porque eu já disse isso em Luanda em tempos, e há quem às vezes acha que eu sou maluco. Porque eu continuo a dizer que esta nova lei sobre a divisão política administrativa é inconstitucional e que a sociedade civil angolana, através da Ordem dos Advogados, que é o advogado de todos nós, sociedade civil, devem sim requerer ou propor uma ação de fiscalização sucessiva, não é? Abstrata, dessa lei. Porque, para mim, viola uma série de preceitos constitucionais, porque ele não visa garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas, visa retardar a consolidação das instituições democráticas, atenta contra o Estado de Direito democrático. Eu digo Estado de Direito, não digo Estado democrático de Direito, como vem na Constituição, porque hoje também evolui e conclui. O Estado primeiro é de Direito, depois é que pode ser democrático. Primeiro, você, para criar um Estado, tem que ter uma Constituição, não é? Portanto, é um Estado de Direito e é na Constituição onde vem consagrar o sistema democrático. Até para isso temos que repensar a nossa Constituição. E, portanto, eu dizia que a Ordem dos Advogados deve ser pressionada a requerer a fiscalização sucessiva abstrata desta lei, porque, na minha perspectiva, não só viola o artigo 22 da nossa Constituição. Há aqui uma série de artigos que eu elenquei. Dizia o 22, que é o princípio da universalidade, número 1, o 22, princípio da igualdade, o 30, o artigo 32, direito à identidade, uma nova divisão política administrativa, altera a identidade das pessoas. Quem era natural de Luanda, agora vai ser natural de Colibengo. Portanto,
isso mexe com a identidade das pessoas. Por isso é que eu disse que tinha que ser precedido de um estudo multidisciplinar profundo e até deveria ser precedido de um referendo naquela comunidade, saber se aceitam a nova divisão e se a denominação a atribuir deve ser esta ou aquela. É preciso chamar a comunidade a participar nisso. Isso não pode ser, como já dizia Agostinho Neto na época, e ali o nosso mais velho sabe disso, há um discurso célebre de Agostinho Neto que dizia para que este processo não seja apenas um processo de uma elite, para uma elite e para diplomatas, mas que seja um processo histórico em que todo o povo participe sem distinção de raça, e credo e por aí além. Da mesma forma que quando se fala na redução da assimetria, nós estamos a falar do quê? Do desenvolvimento socioeconômico passa necessariamente pela diversificação da nossa economia, que é algo que a gente já ouve falar há anos, mas na prática a gente não vê nenhuma diversificação. Porque o que hoje se chama de diversificação da economia, já Agostinho Neto também dizia, em outras palavras, quando ele afirmava que a agricultura era a base e a indústria o fator decisivo. Em outras palavras, o que ele estava a dizer? É preciso diversificar a nossa economia e o foco principal é o combate à fome, à pobreza, não é? Isso passa pela produção, não é, de bens alimentares, não é? Da como é que se diz? Como? Autossustentação alimentar. E nós temos possibilidades para isso, temos terras férteis, temos muita gente aqui, jovens, predispostos a trabalhar a terra, mas não têm essa oportunidade, e aqueles que têm, depois não sabem como escoar os seus produtos para poderem diversificar a sua renda e melhorarem a sua qualidade de vida. Porque quem tem a incumbência de criar uma rede de distribuição e redistribuição dos bens e serviços, não cria, porque nós não temos estradas em condições. Pois, por exemplo, eu já não venho a benguela do carro, é partir carro. Porque se você sai do Val de Guerra até mais ou menos aqui ao Colombo, é um escândalo, não é? E, quer dizer, é estranho que o Kwanza Sul até tem uma rede viária muito mais com um tapete asfáltico melhor que Benguela. E, no entanto, nós tivemos em Benguela governadores que, pelas suas referências, poderiam ter feito melhor do que o governador do Kwanza Sul. Vocês viajam daqui para Luanda e conhecem melhor a estrada do que eu, porque eu já não ando nessa estrada há uns bons anos. Eu dizia que, portanto, também está aqui em causa o direito, o artigo 31, o próprio artigo 52, se a memória não me falha, o 52, já falei aqui, que é a participação na vida pública ativa. Podemos também chamar a colação aqui o artigo 54, o direito do cidadão eleger e de ser eleito, com a criação das autarquias. Vocês poderão concorrer para serem líderes das vossas comunidades e poderão também escolher os líderes das vossas comunidades e participar da definição das prioridades da vossa comunidade. Da mesma forma que viola também o próprio artigo 56, que faz impender sobre o Estado angolano, onde diz garantia geral do Estado. O Estado reconhece como invioláveis os direitos e liberdades fundamentais consagrados na Constituição e cria as condições políticas, econômicas, sociais, culturais de paz e estabilidade que garantam sua efetivação e proteção nos termos da Constituição e da lei. Portanto, é uma obrigação do Estado criar condições para que as autarquias sejam um facto, uma realidade, para que o cidadão individualmente considerado possa exercer os seus direitos fundamentais, quer de natureza política, econômica, cultural, social e outras, como vem no artigo 56. Portanto, a violação do artigo 56 sustenta aquilo que eu disse há bocado, que é justamente a inconstitucionalidade por omissão do parte do Estado, por não criar 30 e tal anos depois condições para que as autarquias se tornasse uma realidade. Eu estou mesmo a fechar. Já me deram aqui um cartão amarelo. Espero que não estejam a gostar daquilo que eu estou a falar, porque se não estiverem a gostar, o cartão pode ser vermelho. Dizia já para terminar também, a guisa de conclusão, que eu defendo, de facto, a
institucionalização das autarquias em alternativa a uma nova divisão política administrativa, por trazer muito mais ganhos para a vida das comunidades de cada um de nós enquanto cidadão. E digo que em simultâneo por quê? Porque eu entendo que a nossa Constituição consagra fundamentos bastante e que impõem ao Estado angolano a criação de condições para que elas sejam realizadas em simultâneo ou implementadas em simultâneo em todos os municípios. E para isso, eu reafirmo, a ordem, a sociedade tem que fazer tudo para impedir a implementação dessa lei da nova divisão política administrativa, que vai retardar, e de que maneira, o surgimento das autarquias em Angola. Vai retardar. E digo isto porque esta lei viola a Constituição também nos artigos 218, como já estava aqui a falar deste artigo, porque o nosso legislador, contrariamente àquilo que defendem as pessoas que procuram sustentar o tal gradualismo geográfico, dizia eu que o artigo 218 consagra três tipos três categorias de autarquia. E justamente porque o nosso legislador que vive em Angola e conhece a realidade angolana do pós-guerra, tinha a noção que durante a guerra não foi só devastado o tecido humano, não morreram só pessoas, mas também foram destruídas muitas infraestruturas de vários municípios. Mas os cidadãos não são culpados da destruição das infraestruturas dos seus municípios e não podem pagar a fatura da guerra que devastou o seu município, porque não foram eles que destruíram o seu município. Daí a razão que ele entende que ali onde não há condições daquele município de por si constituir-se em autarquia, ele admite, embora como regra no número 1 do artigo 218, que eu já li aqui, que dizia que as autarquias locais organizam-se nos municípios, no número 2 ele admite as chamadas autarquias supramunicipais. Quer dizer o quê? Que em homenagem ao princípio da universalidade e da igualdade, o legislador entende que todos os cidadãos são iguais perante a Constituição e a lei e, como tal, a todos deve ser dada a oportunidade de elegerem os dirigentes da sua comunidade e de participarem da definição das prioridades da sua própria comunidade. E isto passa justamente pela implementação simultânea das autarquias em todos os municípios, sem exceção. E ele está querendo dizer o quê? Que ali onde não há condições no município para se constituir uma autarquia de por si, se vão juntar 2, 3 municípios próximos para constituírem uma autarquia supramunicipal. E à medida que cada um desses municípios se vai desenvolvendo, eles se vão autonomizando. E voltaremos à realidade de cada autarquia corresponderá um único município. Mas ali onde não for possível, é admissível vários municípios darem lugar a uma autarquia. E entende também o nosso legislador no número 3, que ali onde um distrito urbano tiver infraestruturas e capacidades para de per si ser um município, se possa constituir ali uma autarquia que é chamada autarquia inframunicipal, isto é, numa circunscrição abaixo do município. Dizer também que em muitos países do mundo hoje a tendência não é aumentar as circunscrições políticas ou administrativas, mas é a sua redução. Portugal, que tem sido a nossa referência, tem estado a seguir este caminho. Inclusivamente, ainda hoje se discute uma nova reforma política administrativa em Portugal que visa a redução de alguns conselhos e de algumas, como é que eles chamam? Algumas câmaras, justamente para potenciar os próprios recursos públicos disponíveis e tornar as instituições públicas e os serviços públicos mais eficazes e até mais próximos das comunidades. Dizia eu que hoje as nossas províncias, peço perdão, isso com a sua compreensão, Medeia, até porque vim de muito longe, nunca mais estive em Benguela, mais 10 minutos, eu sou filho também de Benguela. Dizia eu que se nós entendemos que a nova divisão política administrativa deve atender apenas à dimensão territorial das províncias, este argumento cai por terra justamente porque os nossos governos provinciais, que deveriam ser verdadeiros centros de decisão política para a solução dos problemas das comunidades locais,
não são na verdadeira acessão da palavra. Os governadores provinciais não têm competência técnica, nem financeira, nem política para resolver os problemas locais. Os governadores não têm competência técnica e financeira para mandar tapar buracos das estradas das suas áreas de responsabilidade. O dinheiro tem que vir de Luanda. Portanto, temos que repensar o próprio sistema de governo vigente em Angola, que é um sistema centralizado numa única entidade, em que o país depende todo ele da vontade de uma única entidade. Entidades estas que muitas das vezes nem conhecem a realidade e as necessidades de cada povo que conforma hoje a nação angolana. E, portanto, só com a participação dessas comunidades é que vamos melhorar a qualidade, é que vamos tornar eficaz e eficiente a própria ação governativa. Nós já nem falamos dos municípios, os administradores municipais, coitados. Esses não têm mesmo nada para fazer. E eu até me questiono se há razão de continuarmos a ter nas províncias 3 vice-governadores. Se já nem há jornal para o governador ler, os vices vão ler o quê? Eu sou defensor para reduzir a despesa pública e no máximo. E para isso você tem que ter um governador e um vice-governador. O resto são diretores provinciais com competências técnicas reforçadas para dar resposta aos problemas das comunidades. Porque o surgimento de mais províncias e mais governadores e mais vice-governadores e mais administradores visa tão somente resolver um problema político da acomodação de alguns militantes do partido que governa, que se manifestam descontentes por nunca terem sido nomeados para este ou aquele cargo e nunca para resolver os problemas da comunidade. E, portanto, se queremos resolver os problemas da comunidade, não se riam. Temos que partir urgentemente e com coragem para a institucionalização das autarquias, para que cada um de nós possa dar a sua contribuição na busca dos caminhos certos para a promoção do bem-estar social das famílias e de cada angolano. Portanto, eu tenho aqui um exemplo também que gostaria de trazer à população do El Salvador. O atual presidente do El Salvador, a primeira medida que ele fez quando chegou ao poder foi reduzir o número de municípios. E com isso ele conseguiu reduzir a despesa pública e melhorar a qualidade dos serviços públicos. E, portanto, devemos seguir os bons exemplos e não tentarmos. Aliás, ainda esta semana, hoje é quinta-feira, eu recomendo quem não ouviu, eu ainda não ouvi na totalidade, mas ouvi alguns extratos, em entrevista do então secretário-geral do MPLA, Boa Vida Neto, que dizia, e com muita coragem, que o partido governante tem que deixar de pensar que é o dono do país e tem que concorrer em pé de igualdade com todos os outros partidos, porque senão agora não vai avançar. Eu vou ficar por aqui porque o moderador já está impaciente. Ele também, como é um bom falador, disse em democracia o mais difícil é ouvir os outros. Ele está cansado de me ouvir. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Dr. Sérgio Raimundo. É um prazer grande e estamos satisfeitos por marcar